Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar da teoria da contingência em administração. Então, ela parte do pressuposto de que tudo é relativo, tá bom? Uma teoria que tem essa noção. A palavra contingência significa algo incerto ou eventual, que pode suceder ou não, dependendo das circunstâncias. Então, o termo reserva de contingência é muito utilizado aí na literatura financeira. É a quantidade de dinheiro que uma organização ou uma pessoa mantém para se prevenir de infortúnios, tá bom? O risco de um desastre natural. Então, a gente falou aí em uma playlist do canal de desastres naturais e ambientais, e uma das estratégias de prevenção é você manter certo dinheiro ou recurso para que, se ocorra, você não venha passar necessidades básicas, né? Mas as reservas de contingências também podem ser reservas de oportunidade. Um exemplo aqui do mercado financeiro. Olha, quando o mercado não está atrativo, o Luiz Bassi Filho, que é um grande investidor, um dos maiores investidores do Brasil, ele investe em renda fixa de baixa liquidez. Qual é a diferença? Renda variável são as ações, tá bom? Negociadas em bolsa. Basicamente é isso. Ou fundos imobiliários. E renda fixa caderneta de poupança, títulos públicos, outro tipo de investimento de menos risco. Então ele investe nesse tipo de investimento de menos risco, de baixa liquidez. O que significa? Você pode fazer um investimento num CDB, que é uma modalidade de renda fixa, para 5 anos, que seria o de liquidez. Aliás, é de alta liquidez aqui, tá? Alta liquidez. Que é de baixa liquidez, tem uma maior rentabilidade, mas aí você não vai poder resgatar esse investimento no período de menor que 5 anos. Ou de baixa liquidez é aquele que você pode, de alta liquidez é aquele que você pode resgatar imediatamente. O ativo de maior liquidez é o próprio dinheiro. Então, poupança é de alta liquidez, tá bom? Mas os títulos de tesouro público rendem mais. Bom, não importa isso, o que importa é que ele tem qual é o título, o investimento de alta liquidez. O que importa é que quando acontece uma crise e a bolsa de valores cai, aí ele usa esse dinheiro que ele deixou aqui como reserva de oportunidade. Disse no bordão aí do mercado financeiro que abre a boca do jacaré e ele compra várias ações, tá bom? A teoria da contingência tem um foco no ambiente externo. Então, você está olhando para o bom ambiente externo e vai se preparar por ele. A variável dependente é a organização. E as variáveis independentes são esses fatores externos, econômicos, políticos e sociais. Então, a organização ela é dependente desses fatores. Como se fosse uma relação aqui econométrica até, né? De quase que uma equação. Né? Não é bem uma equação, mas olha, você tem a variável dependente organização e aqui outras variáveis com seu determinado coeficiente que vão influenciar nos resultados da organização. A organização ela vai reagir a essas variáveis, não ao contrário, as variáveis vão reagir à organização. A relação, no entanto, não é causa e efeito, mas sim se e então. Então, se acontecer tal mudança no ambiente externo, a organização vai fazer aquilo. Se acontecer outra coisa, a organização vai fazer isso. A organização sempre vai responder aos estímulos do ambiente externo. Então, vamos a alguns exemplos. Se o Partido Novo chegar ao governo do estado de Minas Gerais, a Copasa será privatizada em 6 meses, tá? Vou colocar aqui de Minas Gerais. Se a cotação da Sinqia, que é uma empresa listada na bolsa, chegar a R$90, os gestores dessa empresa resolverão vender as ações que estão no caixa. Então toda empresa ela tem ações, mas a empresa pode ter ações no próprio dela mesma, no seu caixa, e ela resolve vender porque ela achou que as ações já estão caras demais para a realidade da empresa. Isso até de fato aconteceu com essa empresa aqui. Se o dólar cair para 13,50, já é um slide antigo, tá? Naquela época era mais. A M. Dias deverá baixar o preço dos biscoitos para manter seu market share. Isso tudo a gente vai falar durante as aulas aqui no canal. A gente tem uma aula de análise do ambiente externo. Então tem esse conceito aqui de market share. Na verdade é market share, tá bom? Que é fatia de mercado. Então a M. Dias, mesmo com o aumento do dólar, ela tem aumento dos custos. Ela não vai repassar esse custo para o consumidor para não perder market share. Essa é a ideia. Então beleza, só algumas relações.
As relações estabelecidas são sempre baseadas em premissas. Quando a relação se confirma, as premissas são reforçadas. Quando não se confirma, devem ser reformuladas. O exemplo aqui, o Zema, que é o governador do Partido Novo lá de Minas Gerais. Ele ganhou a eleição em 2018, então já vocês verem que essa aula eu tinha elaborado antes dele ganhar, tá? Esse exemplo, tá? Claro que a aula eu reformulei. E o Zema já está há mais de 2 anos no poder, então desde lá do início de 2019. Só que a Copasa ainda não foi privatizada, não depende só do governo do estado. Tem ali pressões de sindicatos, tem a questão do próprio plenário, né, os deputados estaduais, então não é fácil você privatizar uma companhia de saneamento, tá? Então a premissa aqui de sei que furou já, né? Passou aí mais de 6 meses e nada da Copasa privatizar. Origens da teoria da contingência. Então, a partir de várias pesquisas feitas para verificar os modelos de estruturas organizacionais mais eficazes em determinados tipos de empresa. Então, foi feito várias pesquisas, testaram-se hipóteses de que essas organizações seguiam os pressupostos da teoria clássica. Então, a teoria clássica estabelecia várias estratégias, né, como produção em massa, um salário bom para os trabalhadores, relativamente bom, especialização. Então vamos ver se as empresas que seguem essas premissas de fato são as que alcançam melhores retornos. E eles concluíram que no geral não é que não alcançam melhores retornos, é que pode alcançar ou não, que cada caso é um caso. Então não existe o The One Best Way, que é típico da teoria clássica, na verdade da abordagem clássica, né? Aqui ficaria melhor a abordagem clássica, que inclui tanto a teoria clássica como a teoria da administração científica. Então não existe aqui The One Best Way, a melhor forma de você dirigir uma empresa. Depende muito do contexto no qual essa empresa está inserido, tanto em termos geográficos como em termos históricos e também das peculiaridades do setor aí onde essa empresa atua. Teve uma pesquisa de Chandler que foi importante lá na década de 70, que foi uma investigação histórica sobre as mudanças estruturais que aconteceram em 4 grandes empresas. A DuPont, a General Motors, a Standard Oil e a C.R. Book, né? Envolveu 4 fases. Ele encontrou que todas elas passaram por 4 fases. Na primeira fase foi a de acumulação de recursos, iniciada logo após a Guerra de Sucessão Americana, lá de 1865, com a expansão da malha ferroviária. Então as empresas adotaram uma estratégia de integração vertical, verticalização. Também na playlist do canal a gente fala de estratégias empresariais, a verticalização é uma delas. Então a empresa se expande ao longo da cadeia produtiva, que permitiu a economia de escala. A Ford foi o maior exemplo disso no início do século XX. Tá? Essas empresas também fizeram isso. A própria General Motors, que é concorrente da Ford. Depois dessa fase aí de economia de escala, de verticalização, ocorreu a racionalização do uso dos recursos. Então foi durante o período de integração vertical plena, quando elas já estavam no máximo que elas podiam atuar ao longo da cadeia produtiva. Só para dar um adendo, uma empresa verticalizada é aquela que está atuando em toda a sua cadeia produtiva. Então Petrobras lá, né, desde a extração do óleo até o refinamento, transporte e venda no posto de gasolina. Ela atua em todos os segmentos dessa cadeia produtiva. Então ela é uma empresa verticalizada. Então essas outras empresas todas já estavam verticalizadas e elas passaram para a segunda fase, quando elas precisavam ser organizadas diante do acúmulo de recursos, instalação de pessoal, focaram então em planejamento e controle, com determinação dos prazos de entrega, organização com a criação de departamentos funcionais, coordenação entre desenho de produto e comercialização, tá bom? Então, já tinham verticalizado, focaram em outras coisas aqui, né? Em melhorar a organização da empresa, pode-se dizer assim. E o controle também das operações. Depois teve a fase de continuação do crescimento. Eu vi aqui o erro, né? Produto, né? Produto aqui, tá? A redução das diferenças de custo entre as empresas. Então, os lucros reduziram, os mercados saturaram, já saturou o mercado, não tinha mais muito para onde crescer. A orientação foi para a diversificação, em busca de novos produtos e novos mercados. A chamada diversificação por conglomerados, ou, dependendo do mercado de diversificação concêntrica, surgiu esses departamentos de pesquisa e desenvolvimento para a expansão dos negócios da empresa para outros negócios.
em que ela pudesse crescer, né? Porque ali aquele mercado que ela atuava já estava saturado. E na quarta fase, a racionalização do uso dos recursos em expansão. Então, a ênfase na estratégia mercadológica para abranger novas linhas de produtos e novos mercados. Estruturas organizacionais mais horizontais e maior uso de staffs para responder mais rapidamente às mudanças do ambiente externo. Então, esse foco aqui no ambiente externo, os staffs prestam consultoria, tá bom? Então, você vai usar muito mais consultoria. Você vai enxugar também ali as empresas, adotando práticas de terceirização que entra aqui no staff. As empresas já vão, ao invés de estar em toda a cadeia produtiva, elas vão focar talvez em algum elo, tá? E se especializar ali. Então, todas essas etapas acontecer. Então, qual é a ideia para falar tudo isso? É que as empresas, a melhor forma de gerir essas empresas, ela mudou ao longo do tempo. É isso que a teoria da contingência diz. A dinâmica do mercado vai acontecendo e as empresas não podem continuar na mesma, elas têm que se adaptar. Por isso que tem esse nome, contingência, né? Se adaptar ao novo cenário, ao ambiente externo. Se a empresa ficar sempre na mesma, o cenário muda e ela acaba falindo. Tipologias do ambiente. Então, tendo foco no ambiente, a teoria da contingência estabelece diversos tipos de ambiente quanto à estrutura e quanto à dinâmica. Então, são essas duas dimensões que a teoria da contingência leva em conta. Quanto à estrutura, o ambiente ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Está falando do ambiente externo, né? Ambiente homogêneo, pouca segmentação de mercado, características homogêneas de fornecedores, clientes, concorrentes, simplicidade ambiental, problemas ambientais homogêneos, reações uniformes de organização, estrutura organizacional simples. Lembrando, esse tema aqui ambiental, ele está no sentido de ambiente externo para a administração, tá? Não é no sentido de meio ambiente, que é mais das ciências naturais. Já o ambiente heterogêneo, você tem muita segmentação, características heterogêneas, fornecedores são diferentes, clientes e concorrentes, o ambiente externo é complexo e também tem problemas dos mais diversos tipos. As organizações elas reagem de forma diferenciada e a estrutura organizacional também é diferenciada. Então, não é também 880, ou ambiente homogêneo ou heterogêneo. Na verdade, tem um contínuo aqui, né? Já quanto à dinâmica, nós temos ambiente estável e instável. No ambiente estável tem instabilidade, pouca mudança, problemas ambientais são os rotineiros que sempre acontecem ali, né? Lá no início do século XX, o setor automobilístico ele tinha problemas rotineiros, ele era um ambiente mais estável, tá? Você tinha previsibilidade e certeza, o foco era melhorar a rotina, manutenção do status quo, reações padronizadas, tende a ser mais burocrático. O sistema ele é melhor visualizado como um sistema fechado, não um sistema aberto, né? Então, fechado em si mesmo. Preocupação da empresa é com a organização. Tem interorientação para a questão da produtividade, da produção, e a ênfase é na eficiência, no melhor uso dos recursos, o uso racional dos recursos. Já num ambiente instável, a gente só pensar aqui no mercado de tecnologia, tá bom? Um ambiente aí que muito dinâmico, ele muda bastante. Então tem essa instabilidade, olha, muita mudança, problemas ambientais novos estão toda hora surgindo, tem bastante certeza, tem inovações aí que acabam proporcionando uma disruptura com o mercado. Então tem esse tipo de ruptura, envolve muita inovação e criatividade. As reações das empresas elas não são padronizadas, tá? São variadas. Tem uma tendência à adiocracia, ou seja, a fazer do próprio jeito, a não copiar de outras empresas. A lógica do sistema é aberta a influências externas, tá? A preocupação com o ambiente externo, não com o ambiente interno, que a organização está no sentido de ambiente interno, aqui no sentido de ambiente externo. Extra orientação para o mercado, para os clientes também, tá? Ao invés de para a produção. E a ênfase está na eficácia, que é a eficácia disso do alcance dos resultados, não necessariamente do uso dos recursos, tá bom? Alcance das metas almejadas, né? Então tá, detalhe, também aqui é um contínuo, não é 880, ou é estável ou instável. Você tem um contínuo aqui que pode migrar, digamos, aqui lá fora do século XX e aqui as empresas de tecnologia. Entre elas existem vários mercados. E você constrói uma matriz baseada na estrutura e no dinamismo.
Então, quando você tem um ambiente que é estável e homogêneo, a estrutura simples, com poucas divisões funcionais, é a mais adequada. Regras e categorias para aplicar as regras, tá? Então, você tem regras bem rígidas e conhecidas. Tá bom? Esse seria o melhor modelo de gestão para esse ambiente. Não adianta você querer inventar a roda num negócio que não muda muito. Então, você tem que ter aqui estrutura simples. Quando você está num ambiente mutável e dinâmico, mais aqui homogêneo, você utiliza departamentalização geográfica, descentralização, absorção da incerteza, planejamento contingente, tomada de decisão descentralizada. Quando você vai para um ambiente estável e heterogêneo, vai ter mais divisões funcionais territoriais e regras e categorias para aplicar as regras também. Não muda tanto em relação a isso, só aumenta o número de divisões funcionais. E também entre divisões territoriais que já seriam interessantes. E aí quando você vai para um ambiente que é heterogêneo e dinâmico, aí você tem diferenciação e descentralização, absorção da incerteza, planejamento contingente, tomada de decisão descentralizada. Então a melhor forma de gestão depende do ambiente, é isso que diz a teoria da contingência. Lembre-se, tudo é relativo. Tá? Além da gestão, também ele versa sobre vários assuntos da administração. Um dos assuntos mais discutidos em administração é da liderança. E um autor, que é o Fiedler, lá em 65, ele, a partir da abordagem da teoria da contingência, ele também estudou a liderança. E ele chegou, claro, à ideia de que não existe uma maneira melhor de você liderar uma empresa. Existe a maneira mais adaptada ao contexto daquela empresa. E para você saber o contexto daquela empresa, você tem que olhar primeiro para 3 dimensões que influenciam na liderança eficaz. É a relação desse líder com o membro. Então ele está olhando tanto para dentro da empresa como para fora, tá? Porque dentro da empresa o líder ele pode ter uma boa relação com os membros ou não. Então o sentido de aceitação do líder pelos membros do grupo e vice-versa. Pode ser boa ou ruim. A estrutura de tarefa, o grau em que o trabalho dos subordinados é rotineiro e programado ou vago e indefinido. Então você pode ter um trabalho ali que é sempre a mesma coisa, monótono, ou um trabalho que é desafiador. Então tarefa desafiadora seria mais próximo de um ambiente estável, né? O poder de posição do líder. Então ele tem uma autoridade formal que pode ser forte ou fraca, né? Tá lá formal na estrutura organizacional da empresa, no organograma, mas ela pode ser forte ou fraca, dependendo de como está esse organograma. Detalhe aqui que esse é o ponto mais importante, a relação líder para o membro, e daqui para cá vai ficando menos importante, tá? Então esse é o primeiro fator, esse é o segundo e esse terceiro. Além disso, o líder pode apresentar 2 orientações. Então, o próprio líder ele tem suas características. Ele pode ser um líder mais voltado para as relações humanas, lá da teoria das relações humanas, teoria comportamental. Então, ele vai ter uma abordagem mais democrática, não diretiva e participativa com os seus subordinados. Ele vai dar mais autonomia para os seus subordinados. Mas ele pode ser um líder voltado para tarefas. Então, ele vai direcionar mais a sua liderança para que as pessoas façam a coisa. É mais uma liderança de forma controladora, de cobrar, né? Cobrar resultados da tarefa. Então, qual é o melhor? É você ser quase que aquele coração de mãe, ser legal com as pessoas, meio que motivar as pessoas, ou ser rígido e cobrar as pessoas. Às vezes você cobra e as pessoas não gostam de você e que elas não fazem mesmo. Ou às vezes você amolece muito e as pessoas se aproveitam. Então vai depender de como são essas pessoas e como é que você é também, né? Não adianta eu, querer ser Caxias se eu tenho o coração mole. Então tem essa questão aí de você conciliar as diferentes dimensões. Com base aqui tanto nessas dimensões aqui, nessas 3, como nessas 2, você pode foi estabelecido pelo Fiedler os casos em que é favorável você ter uma liderança orientada para a tarefa ou ter uma liderança orientada para o relacionamento. Só pegando um exemplo aqui, olha, relações humanas. O Google é muito focado nisso, a liderança do Google, tá? Deixa as pessoas bem à vontade para fazer seus trabalhos. Na tarefa, o Steve Jobs, ele era bem rígido, né? Cobrava muito dos seus funcionários. Então, tanto a Microsoft como tanto o Google, mas a Microsoft também está aqui, tá? Tanto o Google como a Apple se deram bem no mercado. Quer dizer, não existe um tipo de liderança melhor, né? O que existe é o mais adaptado àquela organização.
Então, quando você tem aqui uma relação boa de líder, liderado, estrutura de tarefa, poder de posição forte do líder, a estrutura de tarefa é alta, né, uma tarefa exigente, que exige muito, é bom que você seja um líder aqui, olha, orientado por relacionamento, tá? Até esses primeiros postos, quando o líder liderado tem uma relação boa, é bom que você seja orientado pelo relacionamento. As pessoas estão mais aptas a lhe obedecer, elas gostam de você como líder, né? Elas te dão crédito como líder. Não é bom que você... não, aqui é orientado para tarefa, né? Perdão. O desempenho bom são dos líderes orientados para tarefa, porque você vai dar ordem, melhor dizendo, né? Recapitulando o raciocínio, e as pessoas vão cumprir, porque elas já têm uma boa relação com você. Você não precisa conquistar as pessoas. Se você fizer essa liderança, as pessoas talvez não se motivem numa liderança mais voltada para o relacionamento. A partir do momento que a estrutura de tarefa fica mais monótona, e aí também o poder de posição vai se alternando, e também a relação com os liderados vai diminuindo, vai ficando ruim, no primeiro momento você vai ter que... O líder que obtém melhor desempenho é aquele que é orientado para o relacionamento, tá bom? Até certo ponto, principalmente aqui, olha, quando a estrutura da tarefa volta a ser baixa, tá? Importante aqui que conforme o tipo dessas dimensões aqui, conforme a relação entre elas, você tem ou a melhor desempenho do líder orientado para a tarefa, ou melhor desempenho do líder orientado para o relacionamento, tá? Esse aqui é o livro do Kevin Natto, que é a Introdução à Teoria Geral da Administração, que nós utilizamos para essa aula. Essa teoria da contingência, eu vou fazer uma confissão aqui, que é a minha favorita das teorias da administração. Eu realmente penso assim, que não existe a melhor forma de você gerir e liderar uma organização. Depende muito do contexto das pessoas. Por exemplo, eu penso assim, se você está com uma empresa de alto capital humano, as pessoas realmente são boas ali, você tem que ter uma liderança mais homogênea, né? Você tem que ter ali mais autonomia para todo mundo poder atuar. As pessoas vão se cobrar. Agora, se você está numa organização em que as pessoas elas não são tão capacitadas assim, não tem toda aquela capacidade de raciocínio, né? ou de autocobrança, aí você vai ter que ser mais duro, você vai ter que ser um líder mais rígido, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.